Oi, gente! Vamos dar continuidade ao assunto sobre provas, sobre como estudar para provas. No vídeo anterior eu tinha mostrado para vocês sobre dicas de estudo mesmo, coisas que podem facilitar o nosso aprendizado. E eu tinha prometido para vocês que ia mostrar também como é que eu tenho me organizado, como é que tenho feito para dar tempo, dar conta de estudar tantos conteúdos. E às vezes pode ser esse seu problema. Você já descobriu qual é a forma que você mais aprende de forma eficiente, mas fica meio perdido na hora de se organizar. Eu confesso que muitas vezes eu fico perdida, mas tem coisas que têm me ajudado muito a tentar, pelo menos, dar conta da maior parte dos conteúdos. A gente, claro, não vai dar sempre, mas enfim, sempre existem algumas soluções e eu vou passar elas para vocês. Mas antes, já vão curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos e colocando aí nos comentários também como é que vocês têm feito pra gente ir se ajudando, aprendendo juntos. Vocês vão ver como eu sou bem bitolada com isso, mas é porque eu gosto muito e me ajuda demais. Eu gosto muito de colocar na parede. Você pode colocar no post-it, por exemplo, os dias de prova. No meu caso, eu tenho uma semana inteira de provas. Então, começou na segunda, acredito que foi até a sexta, e ainda teve na segunda, terça, enfim, não lembro mais. Mas eu tive muitos dias de prova e aí tá aqui. Mas caso você, por exemplo, toda semana tem prova, mas, por exemplo, só uma prova. Aí você só ir apagando, colocando, se for no post-it também, assim, dá certo. O importante é colocar na parede, porque ajuda. Ou até mesmo no celular, porque você tá sempre com o celular, pode sempre consultar, mas não deixe de fazer isso. Eu já vi muitos colegas meus perderem provas importantes por esquecer de anotar, por exemplo. Pra quem gosta de se organizar de forma virtual, eu gosto das duas formas, né? Tanto no papel, tanto virtualmente. Eu vou explicar a diferença de cada um pra mim e que pode te ajudar. Por exemplo, às vezes eu tô numa aula e a professora ela começa a fazer outra coisa que não seja da aula. E eu não gosto de perder tempo. O que é que eu faço? Eu começo a planejar a minha semana de forma geral. Então, começar na segunda eu pretendo assistir uma monitoria, na quinta eu pretendo fazer tal coisa, na sexta tal coisa. Quando chega o dia em si mesmo, eu vejo, bom, eu planejei na quarta-feira fazer isso, mas eu acredito que não dá pra fazer tudo isso, mas eu vou tentar encaixar. Aí eu coloco aqui de acordo com a minha realidade. Então isso vai fazer com que eu me organize. Por exemplo, eu preciso ir 3 vezes fazer exercícios físicos na academia. E aí eu queria ir na terça, quarta e quinta. Porém, não deu. Mas eu tenho que ir 3 vezes, eu coloquei aqui. Eu vou, por exemplo, na segunda, na sexta, enfim, no sábado. É só pra ter uma visão bem geral da semana. Sobre as provas, eu lembro que uma vez eu fiz isso e ajudou muito, que foi pegar essa paginazinha aqui e colocar as provas. Eu tive praticamente uns 4 dias sem aulas, aconteceu um negócio da minha faculdade, e na outra semana já era a semana de provas. Então eu me organizei aqui bem direitinho, eu colocava, por exemplo, na segunda, eu botava aqui segunda-feira, aí eu colocava estudar farmacologia e anatomia. Na terça, anatomia e parasitologia. Eu sempre colocava a matéria que eu tinha mais dificuldade, como por exemplo anatomia, e outra matéria que não era difícil, mas eu precisava estudar, precisava colocar em guia. Isso fez com que, uma semana antes da prova, eu conseguisse revisar a maioria dos conteúdos, e quando chegou na semana de provas, eu já estava com tudo estudado, baixava só revisar. E o resultado veio. Minhas notas foram boas, deu tudo certo. Já na outra prova, nas outras provas que eu tive, eu não tive essa organização. Acabou que ficou tudo embaralhado, os assuntos acumulados, eu não me organizei da forma correta e o resultado veio também, as notas não vieram tão boas. Então eu senti na pele como é importante essa organização, de você planejar mesmo, assim, bem detalhado, qual conteúdo que você vai estudar por dia, atender a demanda de todos eles. Se você focar somente em um, vai dar errado nas outras. Não adianta você passar muito bem numa matéria e nas outras você ir super mal. Aqui também, nesse planezinho que eu tenho no aplicativo, o aplicativo que eu tenho usado é o GoodNotes. Tem em outros tablets, como por exemplo da Samsung, tem seu próprio aplicativo, nem precisa baixar. Tem a visão geral, então por exemplo aqui de março, de abril, e aí eu colocava, por exemplo aqui foi as provas, enfim, questões pessoais, e eu gosto muito disso também, ter uma visão geral. Eu ainda faço isso também no calendário do celular, porque às vezes eu não tô com o tablet, enfim, o planner, e aí eu pego o celular e vejo de forma, enfim, vejo bem de forma prática. E parando um pouco de falar sobre esse assunto, eu queria compartilhar com vocês sobre o Medicoff. Gente, eu fiquei simplesmente apaixonada pela estrutura, pelo conteúdo que esse cursinho online tem. Com certeza, quando eu for me preparar para residência, eu vou utilizar ele. E não somente para residência, mas quando estiver na clínica. E, pasmem, eu ainda, no ciclo básico, posso utilizar o Medicoff. Então, se você ainda está no primeiro, no segundo, no terceiro,
com certeza você vai precisar do Medcoff, porque ele é muito completo. Inclusive, eu estou indo ainda para o 3º período e vou pagar uma matéria de anatomia, que é a neuroanatomia, e é bem contextualizada com a clínica, e eu vou precisar. Então, pensando nisso, eu procurei uma partezinha junto com vocês, que é o HIT R1, e tinha praticamente todas as doenças que vão cair na minha disciplina, como Parkinson, miastenia, síndrome de Guillain-Barré, enfim, coisas que eu ainda vou aprender e eu já posso estar adiantando. E não somente isso, como também já tem resumos prontos. Gente, eu fiquei passada com isso, porque às vezes a gente perde tempo escrevendo, enfim. E lá você vai ter acesso à aula e o resuminho prontinho, você só vai grifar, anotar considerações que o professor está falando durante a aula. Simplesmente é perfeito para quem já vai prestar alguma residência, também é maravilhoso, porque você vai conseguir revisar pontos importantes. E aí você se pergunta, certo, e as questões? Porque como o Enem é importante, questão, residência também, né? E até você que tá na faculdade quer procurar por questões, eu recebo muitos pedidos. Olha aí, gente, o QBank, creio que seja assim que pronuncia, do Medcoff, é maravilhoso, é perfeito. Tem todas as provas de todos os anos que vocês quiserem, de qualquer instituição que vocês estiverem querendo prestar, com certeza vai ter. E você vai ter um acesso bem específico, você cadastra suas informações e você vai ver o que fica melhor. Gente, uma das melhores metodologias é o flashcard e ele proporciona isso para você. É só você selecionar qual tipo de assunto eu selecionei, clínica médica e preventiva, e aí você cria um flashcard. E eu tenho uma novidade para vocês. Eu tenho um cupom de desconto, é só colocar cupom Evelyn, vou deixar aqui para vocês verem, e vocês vão poder ter um precinho bem melhor para acessar tudo isso que a Medcoff proporciona para vocês. Além da parte, assim, do tablet, aqui também na parede, enfim, no celular, eu gosto muito de usar o planner. Como é que eu uso? É muito parecido, só que é mais em casa, bem pensado, planejado. Então, esse caderninho aqui, esse plannerzinho aqui, bem pequenininho, ele é bem pequeno, ele é bom pra levar pra faculdade. Eu planejava, por exemplo, isso aqui foi a semana de provas, ó. Prova, enfim, só coisa assim, não tinha nem aula, era só prova mesmo nessa semana. Uma semana antes eu tentei organizar detalhe por detalhe, porque eu precisava adiantar os assuntos, eu precisava dar o gás nos assuntos para quando chegar nessa semana eu não ficasse com a demanda muito alta. Então, basicamente, eu fiz de forma geral. Então, quando foi na segunda-feira, eu fiz todas essas anotações. Claro, como eu falei para vocês anteriormente, eu não ia conseguir cumprir exatamente com aquilo, porque às vezes acontece um imprevisto, surge outra demanda, pode aparecer uma nova monitoria, enfim. Então, era só pra eu ter uma visão geral, pra eu ter uma noção do que eu tinha que fazer naquela semana, e eu ia adaptando quando chegasse a bendita semana. E aí, quando chegava realmente aquela semana, como é que eu fazia? Eu olhava nesse planner aqui, por exemplo, isso aqui na semana de prova, certo, pessoal? E ia passando a limpo. Então, aqui, ó, por exemplo, autoescola, deu certo. Então, eu ia passando a limpo, ia colocando as demandas que eu tinha, e aqui foi, provavelmente, a semana de prova estava bem recheada, e aí eu ia colocando de acordo com as minhas necessidades. Pra não ficar só nas minhas palavras, vou tentar mostrar pra vocês como é que funcionava. Aqui tá a minha terça que eu planejei. Eu coloquei que eu ia ter aula, deveria ir pro laboratório, assistir aula, depois laboratório e depois uma reunião. Vamos ver como é que foi aqui. Eu coloquei devocional, estudei patologia, fui pra aula, fui pro laboratório, fui pra aula, fui pro laboratório, eu coloquei até tal horário, tive um ensaio e fiz um devocional maior, né? Depois eu vou fazer outro vídeo pra vocês explicando como é que isso aqui funciona no meu dia. E, enfim, a outra terça também eu planejei o horário bem direitinho. Isso aqui já foi uma semana antes da prova. Eu planejei estudar pra anatomia, eu botei o horário bem direitinho, depois pra MAD, pra não ficar só tipo, muita gente se pergunta, mas como é que eu vou fazer? É tantas matérias, como é que eu me organizo? A prova já é semana que vem, eu tenho 5 provas só semana que vem. Então, basicamente, eu fazia isso. Na terça-feira eu planejei estudar anatomia, MAD, que só MAD tem 4 assuntos diferentes, matérias diferentes. Depois eu dei uma revisão geral, fui na faculdade para ir no laboratório, vi outra matéria de parasitologia. Então, assim, em um dia eu tentava encaixar várias matérias, como eu tinha dito a vocês. Então, a melhor forma de organizar seus estudos é você fazer exatamente isso.
Se você tem o dia todo livre para estudar, ou, por exemplo, eu tenho aula até 3 horas, depois eu tô livre. Não estude só para uma matéria. Claro, se você tem uma dificuldade maior em fisiologia, por exemplo, dedique de 3 horas, 2 horas para fisiologia, mas aquela 1 horinha, deixe para saúde coletiva, deixe para outra matéria que talvez você tenha um pouco mais de facilidade. Porque às vezes eu não conseguia fazer algumas coisas, por exemplo, na quarta-feira eu não consegui cumprir uma meta daqui, aí eu já passava pra quinta, ficava fácil de olhar. Aí, por exemplo, eu não ficava perdida na sexta-feira, porque eu sabia que eu já tinha feito o planejamento pra ela. E se algo que tinha aqui eu não vou conseguir fazer, eu já passo pro sábado. Então, assim, não é necessário você ter 2 locais de organização. Até porque, às vezes, quando eu não me organizava aqui, eu usava aqui na faculdade, porque eu não gostava de levar vários planners. Na faculdade eu usava esse, porque eu sempre andava com o tablet e passava pra cá. Quando eu tava em casa e não queria usar o tablet, eu usava esse aqui. Então, ia de acordo com as demandas. Então, o foco desse vídeo tá em realmente mostrar pra vocês que, assim como quem já estudou pro Enem antes de entrar na faculdade, sabe que durante o dia a gente tem que distribuir bem os conteúdos. Por exemplo, se você tem uma dificuldade maior em matemática, você tem que começar com matemática, porque você tá com a cabeça limpa, tá com, enfim, mais força para estudar aquela matéria. Aí depois você coloca uma coisa mais leve, como biologia, e depois, é claro, se for biologia, a matéria é mais leve pra você. E aí você vai distribuindo seus horários para que você não fique focando só em uma matéria, até porque a prova do Enem não é só aquela matéria. Assim também na faculdade, embora tenha as matérias que são mais pesadas, você não só tem elas. Então você tem que ser bem estratégico, escolher bem o que você vai estudar durante o dia. Então, se eu tenho 4 horas livres do meu dia para estudar, eu não vou passar as 4 horas estudando só para uma matéria. Se sua semana de prova já está se aproximando, faça isso, pegue e elenque de segunda a domingo e tente ver o que você tem que fazer de forma bem geral. E quando chegar o dia, você olha e aí você vai passando a limpo de forma bem assim, prática, tipo, ó, daquele horário até aquele horário eu vou tentar estudar isso. Não é que você vai conseguir exatamente, até porque eu colocava, ó, de 10 até 11h30, você vai estudar aquilo. Acontecia um imprevisto e perdia meia hora. Tá tudo bem, pelo menos eu consegui 1 hora daquela matéria. E aí eu vou ajustando, eu vou adaptando. Mas essa organização ela é muito importante até pra te dar uma certa, não é nem segurança, mas assim, um conforto de que você tá tentando abraçar todos os conteúdos e colocar tudo assim no seu devido lugar. É isso, gente, são dicas simples, mas eu sei que tem gente que fica perdida, mas como é que eu me organizo? Enfim, eu já vi pessoas me perguntando, eu quis passar pra vocês, mesmo sendo simples. Se vocês também tiverem algumas dicas, coisas que vocês têm feito, coloquem aí nos comentários, que aí, como eu sempre tenho falado pra vocês, a gente vai vendo novas formas de aprender e quem sabe não dá certo pra mim ou pra outra pessoa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, enfim, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.